formei, e agora? Bom, e agora que eu acho que é uma dúvida de todo mundo que se forma. Você sai da faculdade de nutrição e aí, vai fazer o quê? A nutrição ela é uma área muito ampla em que a gente pode atuar em diferentes frentes. Restaurante, refeição coletiva, refeições escolares, merenda escolar, área administrativa na questão de qualidade e consultório, que eu particularmente sou uma apaixonada, né, por atendimento em consultório. Desde quando eu me formei, desde quando eu fui fazer nutrição, eu tinha a certeza que eu queria atender em consultório. E como eu gostaria de ter tido alguém para me ensinar a atender em consultório. A gente sabe, né, nós profissionais, nutricionistas, estudantes, a gente sabe que isso é carente na faculdade, na universidade. A gente tem uma mínima noção, né, do que fazer num atendimento de ambulatório, de consultório, mas aquele passo a passo, todos os custos que envolve, né, uma abertura de consultório, uma empresa, quanto cobrar do nosso paciente, o que entregar no momento da consulta, a gente sabe o quanto isso é um X, uma surpresa. Ninguém ensina, a gente vai aprendendo com a vida. Ninguém ensina não, eu vou te ensinar. É por isso que eu quero que você entre comigo nesse curso no Consulta de Excelência. Na verdade, eu idealizei e criei esse curso diante dessa dor que eu tive quando eu me formei e diante da dor de inúmeros colegas recém-formados que me vieram, que me abordaram e pediram para eu fazer isso. Não diretamente, mas muitas vezes nas minhas redes sociais eu já tive esse tipo de abordagem. Pamela, por que você não ensina como atender em consultório? Como que é a sua consulta? O que você faz com o seu paciente? Como é que você o aborda? Como é que você capta esse paciente, esse cliente? Bom, é justamente por isso que eu estou aqui. Estou aqui para te ensinar o beabá, do momento em que você se formou, que você começou a produzir conteúdo, porque hoje a internet está aí a nosso favor, até o momento em que você ganhou a confiança daquele público, aquele público se tornou o seu cliente, o seu paciente, e aí, o que eu faço com ele dentro do meu consultório? Então, o Consulta de Excelência é um passo a passo para que você, de fato, atenda de forma excelente. Bom, eu preciso comentar, né, e contar um pouquinho para vocês da minha história como nutricionista, para vocês verem que todo mundo começa pequenininho, porque a gente almeja o quê? Ficar grande. Não estou falando que eu sou grande, inclusive tem inúmeras pessoas que são as minhas referências hoje em dia, mas eu sei que a minha trajetória até aqui foi muito significativa e eu espero que eu possa colaborar com você nesse sentido. Eu me formei em 2006, eu tinha 21 anos, muito nova. Apesar de ser muito nova, eu sempre tive comigo que eu queria atender em consultório. Eu fui uma adolescente mais gordinha, então eu emagreci durante a minha adolescência por conta própria. Comecei a ler muitas revistas falando de dieta, de emagrecimento, despertou em mim a vontade de fazer exercício desde pequena, então desde 14 anos eu entrei numa academia e pratico exercício físico, então isso algo me ajudou, é algo inerente à minha pessoa, então me ajudou nessa construção do que eu queria ser como nutricionista. E aí aos 17 anos eu entrei na faculdade bem cedo, mas eu tinha essa convicção, eu quero atuar na área da saúde, eu quero ajudar as pessoas a mudarem o seu estilo de vida e eu quero ajudar as pessoas a emagrecer, era o que eu tinha de ideia ali novinha. Aí fiz a faculdade de nutrição, me formei em 2006 e saí completamente despreparada da universidade. Como é que eu vou atender um paciente? Como é que a pessoa vai saber que eu existo? Por que a pessoa vai me escolher, né? Vai marcar uma consulta comigo e o que eu vou fazer ali naquele momento para poder mudar a vida daquela pessoa? Então eu saí nua e crua e com todas essas dúvidas na minha cabeça, que eu acredito que seja a dúvida da maioria de vocês também. E aí, num primeiro momento, eu tive a oportunidade de montar uma sala, mais ou menos do tamanho dessa que eu estou dentro do meu consultório, com uma mesa, 2 cadeiras, algo muito simples. Eu tinha um adipômetro baratinho, que foi algo que eu comprei assim logo que eu me formei. Tinha uma fita métrica para medir a altura do paciente e fazer algumas medições. E falei, vou atender com isso mesmo. Tinha um computador que minha mãe me emprestou, falei, vou atender assim. E aí, atendi uma amiga, atendi um parente. As redes sociais estavam começando a ficar mais... As pessoas estavam começando a usar as redes sociais.
Então ali nas redes sociais eu já comecei a compartilhar um pouco do meu estilo de vida, da minha história, um pouco de blogueiragem que eu sempre brinco, e aí acabou despertando o interesse de algumas pessoas e essas pessoas vieram até mim para que eu pudesse atender em consultório e tentar resolver o problema dela. Mas eu tinha pouca gente como cliente, como paciente, e não foi para frente nesse primeiro momento logo que eu me formei. Eu me sentia muito crua para poder atuar diretamente em consultório. Então, nesse primeiro momento, eu parei, falei, não vou atender, vou trabalhar com outra coisa para tentar pegar um pouco de experiência, vou fazer uma pós-graduação para pegar um pouco mais de experiência e quem sabe eu volto a atender. E foi assim. Me inscrevi numa pós-graduação em 2008, me formei em 2006, em 2008 estava fazendo uma pós-graduação, me formei em 2009, fiz uma pós-graduação em nutrição clínica, para paciente hospitalar, né, paciente final com nutrição enteral e parenteral, nem tem nada a ver com o consultório, mas eu queria estar naquele ambiente hospitalar. Isso me deu bagagem para poder trabalhar com refeições coletivas, para poder trabalhar com pacientes mais doentes. Eu trabalhei em asilos, trabalhei com idosos, trabalhei com crianças. Fui pegando um pouco desse know-how de como mudar, de como a alimentação é importante na melhora da saúde das pessoas. Mas aí, por questões particulares, eu me casei, tive filho, eu interrompi um pouco a minha carreira para poder me dedicar a esse casamento, a essa maternidade, enfim. E depois eu ia ver o que eu ia fazer como nutricionista. E aí, por circunstâncias da vida, em 2014, eu retomei em 2012, 13, perdão, meu filho tinha 1 ano, eu retomei a nutrição. Falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero atuar como nutricionista, estava completamente infeliz não fazendo o que eu era formada. E aí em 2013 para 2014 eu resolvi fazer outra pós-graduação e aí com foco em consultório. E aí eu fui fazer especialização em nutrição funcional, que aí de fato eu me encontrei, porque a nutrição funcional ela mostra como que a gente pode mudar a vida de uma pessoa, seja no tratamento de doenças, seja na prevenção de doenças, no estilo de vida, na qualidade de vida, através dos alimentos, dos suplementos, enfim. Me formei nessa pós e comecei a atender freneticamente pelo convênio. Eu falo que o convênio ele é bom e ele é ruim. Até um tempo atrás eu era anti-convênio. Não, imagina, você consegue cobrar R$100 na sua consulta e você atende um paciente, é muito melhor do que você ter 4 pacientes e ganhar R$25 pelo convênio. Fazendo uma conta numérica, matematicamente falando, é maravilhoso. Você atende um pelo preço de 5 do convênio. Só que o convênio me trouxe muita prática. Eu atendia 10, 12, 15 pacientes por dia, naquele batidão de atendimento de 20 minutos, levava todo esse trabalho para casa, porque eu não conseguia entregar uma dieta para aquele paciente ali na hora, principalmente com a bagagem que eu estava tendo da nutrição funcional, que não é simplesmente uma dieta de contagem calórica. E aí eu vi que eu poderia migrar para o particular. E aí comecei aos poucos. Do convênio, eu consegui investir numa balança de bioimpedância. Então, o tempo que eu despendia da consulta para fazer uma avaliação física foi muito economizado pela avaliação de bioimpedância. Porque a avaliação de bioimpedância, o paciente sobe na balança, a balança faz tudo para você, e aí você consegue colocar esse tempo que você ia perder medindo todo o paciente na sua consulta, na conversa, no planejamento, no esqueleto do plano, na montagem de cardápio, enfim. Então, fui fazendo isso até o ponto que eu consegui migrar totalmente para o particular. Hoje eu só atendo pacientes particulares, atendo em média 2, 3 pacientes por dia, porque eu gosto de ficar com o paciente, eu gosto de montar a dieta junto com ele, eu monto a suplementação junto com ele, eu analiso todos os exames laboratoriais desse paciente, a gente conversa, eu entendo a dor e eu monto os esqueletos de tudo isso que eu estou falando. Porque eu gosto depois de sozinha pensar naquele atendimento e aí sim, montar um planejamento alimentar, calcular o que é necessário calcular, traçar uma estratégia de suplementação, traçar algumas orientações. O que seriam essas orientações? Eu mastigo tudo que o paciente precisa. Então, o plano alimentar, eu não vou colocar apenas assim no café da manhã, ovos mexidos com fruta. Não, eu vou colocar 2 ovos mexidos. Para preparar o seu ovo mexido, você precisa de uma frigideira antiaderente, um fio de azeite, uma pitada do tempero XYZ,
Eu sou assim, eu gosto de detalhar dessa forma e entregar o máximo que eu puder para o meu paciente. E é justamente isso que eu quero te ensinar dentro do consultório. Então, para você, nutricionista, estudante, seja recém-formado, seja nutricionista que está transitando de uma carreira para outra dentro da nutrição, eu acredito que o Consulta de Excelência é para você. Eu tive essa transição. Eu saí da transição de refeições coletivas, de ambiente hospitalar, para uma carreira de consultório, que é o que eu sempre quis. E na raça eu fui aprendendo e aperfeiçoando o meu atendimento. E aí eu senti a necessidade de ensinar isso para você, que é nutricionista, que está se formando, que acabou de se formar, ou que está nessa transição, ou até mesmo um nutricionista que já tem um know-how, mas quer outro ponto de vista, quer aperfeiçoar, quer colocar um toque a mais nas suas consultas, que é uma visão crítica de outro profissional. Para não mentir, recentemente eu comprei um curso de como atender em consultório de uma nutricionista que eu gosto e que para mim é uma referência. É uma nutricionista um pouco mais nova do que eu, tem menos anos de casa do que eu, mas é uma baita profissional. E aí eu falei, vou comprar o curso dela sobre como atender em consultório. Ela tem um curso que ela explica um pouco das patologias e como abordar isso dentro do consultório. E dali eu tirei muitas ideias e muitos insights para a minha consulta. Então, a Consulta de Excelência é para você que também quer ter outros insights, quer ter pontos de vistas diferentes dentro da sua consulta, quer agregar na sua consulta. Ou melhor, às vezes você está fazendo alguma coisa que talvez não faça mais sentido para você fazer aquilo dentro do consultório no momento que você está ali com o seu paciente. Então, talvez esse outro olhar, o outro olhar dentro do Consulta de Excelência pode te fazer aperfeiçoar a sua forma de atendimento. Então, o Consulta de Excelência, ele nasceu daí, das minhas dores, das dores dos meus colegas e do que eu quero servir e mostrar para você, nutricionista, estudante, recém-formado, para que você possa tratar o seu paciente da melhor forma, acolhê-lo da melhor forma, como se portar, como agir, o que o paciente deve esperar, como que deve ser uma escuta ativa. Tudo que eu faço dentro do meu consultório, eu estou abrindo aqui para você no Consulta de Excelência. E o Consulta de Excelência, ele vai ter 5 módulos, tá? Módulos desde dos primeiros passos na abertura do consultório, passando pela consulta em si, pela escuta ativa, né? A importância de você acolher o seu paciente e escutá-lo. Tem um módulo específico voltado para avaliação física, as diferentes formas de se avaliar um paciente. Será que vale a pena investir numa bioimpedância ou não? Vamos ficar com as dobras cutâneas? Eu coloco o meu ponto de vista diante dessas diferentes formas de avaliação. Falo sobre o que eu uso dentro do meu consultório. Falo do momento da recepção, a pré-consulta. Será que vale a pena colocar uma pré-consulta? Vale, porque quando o paciente chega para você, você já tem mais ou menos tudo que você vai traçar com ele no momento da consulta. Ele já preenche previamente algo para você, já te entrega antes um questionário preenchido e no momento da consulta, essa consulta fica muito mais dinâmica e você fica muito mais bem ambientado com o seu paciente. Então eu falo disso para você no módulo específico, que é a ficha de pré-consulta, a consulta em si, a avaliação física e, obviamente, todo o planejamento alimentar e o plano de tratamento que a gente vai ter com aquele paciente. Então, tudo isso eu vou entregar para você no Consulta de Excelência, dividido em módulos. E mais, temos módulos bônus, né? Acho que todo mundo aqui gosta de bônus, eu também adoro. E, na verdade, é um bônus que, na verdade, deveria estar dentro da grade curricular, porque ficou, assim, 2 módulos maravilhosos. Eu convidei 2 profissionais que para mim são excelentes naquilo que fazem. Uma delas é a Patrícia Lanfranchi, que ela é consultora de moda e imagem e ela fala da importância da imagem na captação de clientes, na construção de credibilidade, né, no se portar nas redes sociais. Hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com isso também, porque hoje as redes sociais, o Instagram, ele virou um cartão de visita pra gente. Então, como ir nichando e como ir construindo um ambiente, uma imagem pelas redes sociais para que a gente tenha, adquira, para que o público se identifique com a nossa imagem,
construa uma relação de confiança para que possivelmente esse público seja o seu paciente final. Então, a importância da imagem na construção dessa carteira de clientes, de pacientes e no seu posicionamento e, consequentemente, na sua autoridade e credibilidade. E a segunda convidada foi a minha mãe, que é uma expertise, né, Kátia Terra. Ela é expertise em folha de pagamento e contabilidade. A gente precisa estar por dentro de toda essa parte burocrática na abertura de um consultório. Não é só abrir o consultório e, oba, vou sair atendendo. A gente precisa computar todos os custos com o contador, com folha de pagamento, o que a gente deve fazer na abertura de consultório, a parte de impostos, a prestação de contas que a gente deve ter com o governo, com a Receita Federal, com cartório, com junta comercial, com contador, enfim, com advogado. Então a gente tem que ter um suporte, sim, quanto a essa parte burocrática, e ela falou muito bem sobre isso aqui dentro do Consulta de Excelência. Então tá tudo mastigado para você que deseja atender de forma excelente em consultório e ofertar o melhor para o seu paciente. Tá mastigadinho, módulo 1 ao módulo 5, 2 módulos bônus e um material maravilhoso complementar em PDF para que facilite a sua leitura, para que você tenha modelos de como começar. Nesse módulo bônus de PDFs, eu coloquei as minhas pré-consultas para você tirar como exemplo, coloquei um exemplo enorme e super detalhado de planejamento alimentar e construção de cardápio. Toda essa parte burocrática de impostos vai estar ali também. A Patrícia colocou um material maravilhoso para vocês usarem nessa construção de imagem, com o significado das cores, com a importância de se posicionar e de investir um pouco na sua imagem na hora de captação de clientes. Então eu sei muito bem o que eu estou entregando e eu tenho certeza que esse curso vai fazer diferença na vida de vocês. Então eu espero de coração que você aproveite o Consulta de Excelência e que sim, você tenha um consultório almejado, invejado no bom sentido e repleto de pacientes que tenham excelência no atendimento.